A gente continua então com o tema do valor no divino em Próclo. Hoje eu quero falar sobre a pronoia, que é um conceito intimamente ligado à identidade dos deuses como valores em Próclo. Mas antes é preciso fazer um pouco de história da filosofia para entender a posição de Próclo e os argumentos dele. Então, pronoia em grego tipicamente quer dizer providência, né? A palavra vem da partícula do prefixo pro, né, que quer dizer antes, e de noia, que é derivado de nous, uma palavra com muitos significados que eu traduzo de várias maneiras. Nesse vídeo eu vou usar a tradução razão. Então, tipicamente se entende a pronoia como uma razão anterior, uma razão que acontece antes, pensar antes, planejar alguma coisa. Também providência, ver antes, né? Antever e planejar. Então, tipicamente, a providência dos deuses, a pronoia, é entendida como o plano que os deuses têm para ordenar o mundo, para levá-lo para o bem. Essa não é a concepção que Proclus tem da pronoia, e ele entende a pronoia como a atividade que vem antes da razão, que antecede a razão, que não é nenhum tipo de conhecimento ou pensamento divino. Então, nós vamos ver primeiro a concepção anterior de pronoia, como providência, como planejamento divino, para então entender a posição de Proclo e por que ele adota essa nova compreensão da providência para explicar um dilema que a velha concepção não conseguia resolver. Então, para entender nous, é preciso entender, basicamente, primeiro, dois sentidos dele. Ele tem mais, mas por enquanto vamos falar desses dois nesse vídeo. O primeiro é como sabedoria. Ele é uma virtude. Ele é o conhecimento que guia uma pessoa ao bem. Então, quando uma pessoa consegue ter uma vida bem-sucedida e feliz, uma vida humana bem-sucedida e feliz, se atribui isso ao nous dele, à sofia dele, à sabedoria dele. Ele tem algum conhecimento que faz com que ele saiba não só o que ele deve fazer, mas também quais são os meios para conseguir realizar o que ele deve fazer. Isso aí é nous como sabedoria. Anaxágoras elevou nous para um princípio cósmico. Ele disse que o mundo é governado por nous. Então isso quis dizer, então, que todo mundo é ordenado racionalmente como a vida de uma pessoa sábia. É um mundo ordenado pela razão em direção ao bem. Por isso, Sócrates, no Fédon de Platão, descreve sua decepção quando ele leu o livro de Anaxágoras e ele não dava explicações teológicas para as coisas. Ele não deu explicações para as coisas em termos de o fato de que era bom para que as coisas fossem do jeito que fossem. Ele dava apenas explicações mecânicas de uma coisa empurrando a outra. Enquanto Sócrates esperava que ele desse explicações de que o mundo é tal porque isso é o melhor jeito das coisas serem. Por quê? Porque isso está contido no conceito de nous, no seu conhecimento que guia o pessoal ao bem. Então, tinha duas maneiras, antes dos neoplatonistas, de pensar como a razão é o princípio de todas as coisas. É importante lembrar aqui que, antes dos neoplatônicos, não havia ninguém que pensasse que houvesse algo além da razão. Se excetuarmos Platão, é claro. Não havia nenhum filósofo que pensasse que houvesse um princípio anterior à razão, anterior ao nous, que seria a união ou o valor em si. Se você acha que nous é o princípio divino, tem duas maneiras de entender como ele governa o mundo. É a maneira de Aristóteles e outra é a maneira dos estoicos. Para Aristóteles, nous era telégrafo, nous era o bem, a razão era o bem. Por isso também que Aristóteles dizia que a razão era o pensamento de si mesma, porque ele mesmo é a melhor coisa e ele daí vai pensar a melhor coisa que é si mesmo. Como então a razão ordena o mundo? A razão ordena o mundo, guia o mundo como um amado, ele diz.
plasticamente, os corpos celestes desejam imitar, de alguma maneira, essa existência perfeita que é a razão, e por isso eles fazem seus movimentos circulares, e pelos movimentos circulares dos corpos celestes, a vida e as mudanças na Terra também têm uma ordem circular. E assim todo mundo é ordenado segundo a razão. Não porque a razão impõe um plano e realmente organize o mundo, mas ela existe apenas como um amado, como um ideal que todas as coisas desejam e tentam se aproximar dela. Essa é uma visão da razão como transcendente e onde ela não toma conhecimento dos eventos no mundo. Por isso, vários filósofos anti-aristotélicos, anti-peripatéticos, no mundo antigo, diziam que Aristóteles negava a providência. Ele negava que os deuses tivessem um interesse nos assuntos humanos e que eles tivessem ordenado o mundo para o bem. Se a providência aqui é apenas por acidente, não é nenhum plano que o Deus impõe no mundo, mas é apenas a ordenação que nasce do mundo pelo desejo ou pelo amor, seja for como a gente for entender esse amor, dos corpos celestes por essa razão. Os estoicos já tinham uma ideia muito diferente. Para eles, nous, a razão, era o princípio ativo, que para eles era um corpo espalhado pelo mundo, que permeava todos os outros corpos, que eles também identificavam com Zeus. E isso era como um artesão que existe em cada corpo, implementando o projeto divino para aquele corpo. Na verdade, todos os projetos de cada corpo são parte do projeto divino do cosmos inteiro, que é como se fosse um animal com um período de gestação, maturidade e, enfim, morte, que daí volta para o começo, de novo para a gestação, sempre voltando e realizando de novo esse perfeito plano da razão. Aqui temos de fato providência, aqui temos a razão com a mão na massa, ela mesma massa, por assim dizer, imanente no mundo. Quando Próclo vai pensar sobre providência, ele vê duas alternativas que ele quer escapar. Por um lado, você tem o divino transcendente, mas sem providência, sem uma ordenação divina do mundo. Por outro lado, você tem o divino com providência, ordenando o mundo, mas imanente dele, um corpo, o que era inaceitável para Próclo. Então, como mediar entre essas duas alternativas?